depois. Chega lá daqui, né? Porque tem uma inclinação que tem mais ou menos umas 60 a 70 graus. Declive aqui mesmo. E o baixio? Perto da Campinarana e do lado da cachoeira. Do Boi. Então, esse ambiente daqui, vocês podem ver que é uma fisiografia inclinada. Se querem, podem falar, é uma topografia inclinada, aunque, ainda que as duas são coisas diferentes. A fisiografia se utiliza para elaborar os perfis, né? Topografia é um termo muito mais amplo. Vamos lá. Então, pessoal, vocês podem ver que ela vem do platô. Lá tem um platôzinho pequeno, né? Por isso que eu não toquei o platô, porque era muito pequeno. Tem maiores por aí. Então, por isso estamos começando com encosta. A ordem seria platô, encosta, Campinarana e baixio. Mas estamos invertendo, porque isso daqui estou achando que é um declive perfeito. Tá? Então, é nesse tipo de ambiente, com essa inclinação, então existem muitas dificuldades, principalmente para as árvores grandes, porque elas vão ter que além de trabalhar para a sua subsistência, eles vão ter que produzir sapopemas. Tá? Sapopemas que vão servir como suporte da árvore, né? Vocês podem ver, aí tem uma árvore e seus respectivos sapopemas aí atrás, né? Pequenos, mas aqui também me parece que tem. Mas é pequenininho, brincadeira. Aqui, professor. Aonde? Aqui, ó, na minha frente. Aí ou na frente? Aí tem umas sapopemas grandes, são sapopemas. Inclusive tem trabalhos que falam de sapopemas, porque os sapopemas são de diferente forma e tamanho. Tem sapopemas que chegam inclusive até 5 metros, 6 metros de altura. Tá? Então essas sapopemas servem como suporte para a planta não cair quando tem fortes ventos, chuvas torrenciais, né? Porque vai erodindo o solo, então vai ficando com menos sustentação. Então, mas para isso tem essas sapopemas que algumas são como garros, principalmente lá no baixio, vocês vão ver. Mas essas daqui estão bem inseridas no solo, bem mais ou menos profundas para poder sustentar essa árvore. Entenderam? Agora vocês vão falar, mas pastor, e como se formam esses sapopemas? Então, alguém vai, essas pessoas que faltaram, por exemplo, a excursão, a nossa prática de campo, quase que eles vão ter que lutar muito para poder passar na disciplina, porque as perguntas, a maior quantidade de perguntas vai ser daqui, entendeu? Essas sapopemas, normalmente existe como se diz, uma teoria que diz que esses sapopemas são produto da quantidade de alumínio que tem a árvore. Tá? Então isso faz que produza esses sapopemas. E aqui nesse ambiente, igual que o Platão, esse daqui é um ambiente totalmente tóxico, né? Os solos são tóxicos mesmo. Tá? Porque existe uma elevada porcentagem de quê? Uma elevada porcentagem de alumínio. É latossolo que esse daqui vocês podem classificar como latossolo amarelo avermelhado. Tu cavas um pouco mais e tu vai encontrar já o solo meio vermelho. Por que vermelho? Porque a quantidade já instalada aqui, ou acumulada de ferro, é grande, justamente por essa abertura, olha. Essa abertura que causou a derrubada de algumas árvores, então deixou o solo sem amparo, sem proteção. Esse solo sem proteção é passível de acúmulo de muita quantidade de ferro, né? E o pior problema que acontece é que o ferro é dominante aí, é um elemento dominante. Ele vai atrair com seus íons e há muitos elementos nutritivos da planta, como fósforo, potássio, magnésio. Aí já é um problema sério.
Porque o fósforo, ele tem que estar livre dentro do solo, né? Ou pelo menos tem que estar formando os nitratos dentro do solo, né? Ou seja, tem que estar ligado aos nitratos de sódio, potássio, magnésio, né? Então, por isso, daí a importância, atenção, a importância do nitrogênio. O nitrogênio fixa os elementos formando os famosos nitratos. Mas ele tem uma grande vantagem. Ele fixa, mas não fixa permanentemente. Só fixa esperando que a planta possa succionar, possa pegar esse elemento nutritivo e levar para a planta. Por isso que fixa o nitrogênio, esses elementos. Se não é fixado pelo nitrogênio, então ele é fixado pelo ferro. E aí o que acontece? Pergunta de prova. Então, aí, pessoal, os elementos nutritivos da planta sofrem um processo de complexação. Então, se formam complexos que são permanentes e que a planta impossível para a planta tirar esses elementos nutritivos do solo porque estão fixados com ferro. Tá? O fósforo também, uma vez que foi fixado pelo ferro, já não está mais disponível para a planta. Então, esse que é o grande efeito aqui dentro da floresta tropical. Todo esse processo inicial que acabo de falar forma parte da ciclagem de nutrientes, tá? Aqui em floresta tropical. Por que eu posso perguntar para vocês, por que as árvores são grossas, tanto em platô, nessa floresta em costa, né, ou declive, porque tem muitas árvores grossas? Pergunta de prova. Só que mudando alguma coisinha, mas vai ser, somente muda o mosquito e continua a mesma coisa. Não é doença. Tá? É bem. Então, por que as árvores são grossas aqui? Pela quantidade de nutrientes que carregados para baixo. Por que elas são grossas mesmo? Hã? Só por causa... E apesar que aqui existem terríveis processos, inclusive naturais, mesmo com a chuva, então os solos começam a sofrer um processo de fossilização aqui nesse ambiente. Ou seja, toda a parte superficial, que é uma camada assim mais ou menos grossinha, formada pela argila, então essa camada é grossinha, não tem camadas que são profundas. Então, é aí que realmente é nessa argila que tem toda a estruturação para manter esse tipo de árvores, né? E essas árvores normalmente são árvores, é um ambiente inclinado, né? Inclinado. Por isso eu digo, por que existem tantas árvores grossas, apesar de ser um ambiente inclinado? Mas por outra parte, tem esse processo de ciclagem dos nutrientes, né? Tem os organismos que ajudam esse processo. Quem libera todas esses nutrientes que nós temos no solo? É a matéria orgânica, mas porém a matéria orgânica particulada pelos organismos, tipo cupins e outros. Tá? E chega até os próprios fungos, que eles fazem succionar as substâncias e eliminam outras substâncias para o solo. Então, pessoal, este é um ambiente então, de encosta. As condições edafoclimáticas aqui são duras. Tá? E esse processo, este daqui nunca se deve fazer, é uma encosta, né? É tirar as árvores e deixar espaçadas, porque vocês vieram aqui, já sofreu um processo de fossilização, toda a matéria orgânica e todos os humus já foi arrastado para baixo. Perguntou por quê? Isso é porque eu acho que... E por que as árvores são grossas? Por quê? O pessoal falou. Hã? Falou. Acabo de falar a introdução, todo o introito de tudo isso.
Então, pessoal, as árvores aqui são grossas, justamente porque eles têm um bom processo de ciclagem de nutrientes, por um lado, né? E por outro, considero que também alguns elementos que nós chamamos tóxicos ajudam a dar essa conformação a essas árvores muito grossas, tá? Assim como formar esses sapopemas, por exemplo. E normalmente nesses ambientes, a grande maioria de plantas tem aqui sapopemas, sejam pequenas, médias ou grandes, tá? Tem sapopema como elemento de sustentação, principalmente neste ambiente que tiraram a vegetação, aqui vão precisar mais. Se vocês olharem aqui, este solo daqui aparentemente não parece vermelho, mas é solo latossolo amarelo avermelhado. Se nós fazermos uma análise físico-química, nós vamos encontrar isso. Mas como o senhor sabe sem fazer essa análise psicoquímica? Como? Experiência, pai. Como? Como é que o senhor consegue saber? Não, quero saber a experiência, eu quero saber o que ele avaliou para dizer que isso aqui é uma latossolo amarelo avermelhado. Porque eu fiz a tese em cima disso, aqui? De doutorado. Aqui pertinho, na Receita Duque. Não é revolta não, pô. Super perto. Experiência. Eu quero saber. Sim, a tese de doutorado foi feita em uma sequência. Não, mas assim, tem alguma característica que a gente consiga ver aqui que a gente possa principalmente esses latossolos amarelo avermelhados, eles têm uma porcentagem menor dos diferentes elementos. Por exemplo, a argila não é a mesma quantidade de argila que tem lá no platô. Não tem a mesma quantidade. Aqui deve haver uma quantidade de argila já de 60% a 70%. Lá no platô tu tem de 80% a 100% de argila. Não, claro que estou exagerando em platô, porque sempre tem que ter um 10% de areia, né? Então, aqui então não é igual, já perdeu suas características como consequência da situação íngreme que se encontra este ambiente, ele perdeu muitos elementos. Pior, se está descoberto, vocês podem ver aqui, estamos vendo assim, sem nenhum tipo de cobertura, o solo, né? E este latossolo amarelo avermelhado não é somente com esses elementos. Aqui nós vamos ter teores de argila, de areia, de umidade e todos os teores físico-químicos bem diferentes de lá do platô. Atenciosamente, Júlia Telo e senhorita Miss. Então, os processos são diferentes e, portanto, os teores que vamos encontrar no platô e aqui são diferentes. Aqui está diminuído como consequência das condições climáticas já diferentes. Vocês podem ver que esta floresta é mais aberta que a floresta de platô. Justamente por essas características. Aqui, a planta indicadora de que esse daqui é um ambiente de costa, realmente são a palha branca, a palmeira. Tá? Você vai encontrar muita palha branca aqui nesse ambiente. Tá? Claro que vamos ter algumas espécies que existem no platô, mas também tem algumas espécies que existem lá na Campina Arana. Ou seja, principalmente nas partes intermédias. Intermédio a cada tipo de vegetação, nós vamos ter uma área de mais ou menos que vai de 10, quem sabe até 30 metros ou um pouco mais, que é uma área totalmente diferente que nós conhecemos, e agora vocês têm que lembrar isso, porque isso daí em todos os trabalhos, seminários, congressos aparece essa palavra, e vocês vão ter que lembrar o que é isso. Essa palavra que identifica esse ambiente é uma transição, ambiente transicional entre platô, declive, Campina Arana e baixio, tá? São ambientes transicionais, tá? E nessa transição vamos ter espécies, aqui neste caso, na transição de encosta para Campina Arana, nós vamos ter uma transição onde vão haver espécies de Campina Arana e espécies do declive. Aqui também, mais em cima, nessa transição que existe entre platô e declive, vai ter também uma quantidade de espécies do declive e uma quantidade de espécies do platô. Escrevam, porque essas coisinhas vão vir na prova. Então, pessoal, essas transições são importantes, por quê?
por que são importantes essas transições? Essas transições são importantes porque são os famosos hábitats da maior quantidade da fauna que existe dentro da floresta. Entenderam? Deu para entender? Que esses ambientes realmente são os hábitats da fauna, tá? Os ambientes transicionais. Aí é onde vocês com certeza vão encontrar maior riqueza da biodiversidade. Tá? Nos ambientes transicionais, porque compartilham características de dois ambientes. São ambientes ricos. Perguntem, de repente alguma coisa está ficando por aí e por não perguntar. Ah, então eu disse... O senhor disse que o declive é um ambiente profissional, que existe um ambiente profissional? Não. Entre o platô e o declive, que é isto, existe um espaço que vai desde os 30 metros a mais, quem sabe, né? Ou menos, né? Mas estou dando uma aproximação, porque não são iguais em todo o ambiente. Então existe um espaço chamado de transição, né? E por isso se chamam florestas de transição. Esse ambiente é sumamente rico, porque aí se encontram tanto espécies do platô quanto do declive. Aqui, mais embaixo, tanto do declive quanto da campinarana. E da campinarana e do baixio. Então, nesses ambientes, esses ambientes se chamam hábitats da fauna. Aí vamos encontrar uma maior quantidade de fauna. Se querem encontrar, por exemplo, um quelônio, por exemplo, vocês vão encontrar nessa transição entre campinarana e declive. Aí vão estar caminhando. Se tu entra na floresta, sempre vai encontrar um quelônio. Tá? Agora, se algumas pessoas vêm a procurar aqui dentro da própria floresta, eu tenho certeza que não vai encontrar nunca. Porque não sabem aonde que é o hábitat. E eu estou anunciando para vocês que o hábitat da maior quantidade de fauna se encontra nas transições. Entendiste, Manakit? Tá? Mais alguma pergunta? Bora, Misa! Não tem mais. Tu me perguntou alguma coisa. Já expliquei? Respondi? Se tem mais dúvidas ou algumas coisas mais além, eu posso explicar. Porque não estou falando coisa com coisa, não estou falando sem nenhum embasamento. É de uma tese de doutorado todo esse conhecimento. Entendeu? E também ao próprio tempo que eu demorei para levantar todos os dados. Eu trabalhei quase um ano na coleta de dados desses 4 ecossistemas. Maravilhoso. Professor, eu queria perguntar para o senhor a respeito dos estratos. Atenção, Subbosque, tá. Existem vários tipos de estratos. Quando se fala de estratificação da floresta, principalmente quando eu utilizo sensoramento remoto, né, ou fotografias aéreas, através de fotointerpretação, fotogrametria, eu vou utilizar essa terminologia de estratificação, mas essa estratificação se chama estratificação horizontal, quando tu vai utilizar através de imagens de satélite. Mas quando eu quero, por exemplo, estudar nichos, hábitats nas árvores, por exemplo, de algumas espécies, eu vou encontrar as árvores estratificadas até a copa, né? Ou seja, diferentes árvores que formam parte de estratos. Tem um estrato herbáceo, tem um estrato arbustivo, tem um estrato intermediário, tem um estrato das espécies de plantas, como se chama, codominantes, tem outro estrato das plantas dominantes e tem outro estrato das plantas emergentes. Então são como 5 estratos que nós vamos encontrar dentro da vegetação dessas árvores. E biólogos, olha, vocês têm todo um campo de estudo nas árvores, né? Porque em cada um desses estratos, já imagina, sai uma monografia, um PhD, uma dissertação, uma tese de doutorado
somente estudando, por exemplo, esses estratos, né, a quantidade de elementos da fauna que existem, ou seja, a quantidade de habitats e, pela sua vez, né, o nicho ecológico dessas espécies tu tens ao longo de toda uma árvore. Por isso que não é bom derrubar as árvores, não é bom tirar os cipós, porque constituem hábitats dos micro-organismos da fauna dentro da floresta. Tem como o senhor classificar, fazer essa classificação, professor? Como? Aqui agora, mostrando pra gente até que altura, por exemplo, seria o subbosque. Vamos olhar. Por exemplo, esse de lá, essa plantinha de lá que está meio encorvadinho assim. Não. Puxa, eu não trouxe meu laser para... Tá! Bom, esse daqui, tu tá vendo essa árvore mocha, sem cabeça? Sim. Quebrada? Aí detrás tu te vais a uma que é prominente, que sai daí mais altinha. Essa fininha, essa que fininha. vai embora. Essa daí, até aí, por exemplo, tu podes considerar uma árvore arbustiva. Herbácea são todas as plantinhas que estão aqui na base. Arbustiva. Depois, no intermédio, todas as árvores que têm copa em forma de cone, todas as árvores que tu encontras aqui em forma de cone, são árvores intermediárias ou também árvores codominantes, que têm essa forma de copa. Não é uma copa em forma de taça, senão em forma de cone. Todas. Então aqui é só intermediário, né, professor? Como? Aqui é intermediário. A maioria não tem a dossel, eu acho, né? É só intermediário. Isso daí é árvore, você tudo está vendo isso daí. Então nós estamos na intermediária. Codominantes são aquelas que estão abaixo das dominantes. Por exemplo, essa daqui, ó. Essa sozinha aqui, essa daí já poderíamos considerar como uma árvore intermediária. Um pouquinho mais para cima, essa outra de lá, já é uma árvore codominante, e a outra que está bem acima se chama árvore dominante. E aquela grandona daqui, que está, podemos falar que é uma emergente. Então tem todos os estratos aqui. Se não tiver esses estratos, todos os autores estariam errados. Essa daqui é emergente. Essa é emergente. Quando tu crescer desse tamanho, aí tu vai ser emergente. Sim, senhor. Estamos? Deu para aproveitar alguma coisa? E se não deu para aproveitar alguma coisa, é porque faltou perguntas. Está gravando? Tá? Outra coisa também, em cada extrato, atenção, em cada extrato nós vamos ter também diferentes tipos de espécies. Tá? Diferentes tipos de espécies. Aí é trabalho já do Pedro para identificar os nomes vulgares dessas coisas, e agora o científico já é comigo. E por favor não me escreva o nome científico de uma planta se não tem realmente a certeza de que está correta essa escrita, porque senão eu vou insultar a vocês. Normal, né? Tá bom? Deu certo? Aprenderam alguma coisa? Então isso daqui já sabe vocês. Encontra uma inclinação assim, de uma altura mais ou menos de 60 metros. Ou seja, no perfil topográfico ou fisiográfico, 60 metros de altura já é uma floresta de encosta. Tá bom? Sim, sim. Hasta la vista, babies.